Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conferência. Hoje vamos estudar a conferência B6, as 7 igrejas e os 7 chakras. O objetivo desta conferência é compreendermos o que são as igrejas, o que são os chakras, como podemos desenvolvê-los e como este trabalho nos vai transformando radicalmente de animais intelectuais equivocadamente chamados homens para homens autênticos, depois super-homens e finalmente homens absolutos, homens autorrealizados. Vamos estudar primeiro o que é uma igreja. Uma igreja é um centro de sabedoria. Uma igreja é uma consciência. Se observamos cuidadosamente cada uma das 7 igrejas, vemos que se encontram localizadas nos distintos centros da máquina humana, só que em outras dimensões, não fisicamente. Nestes mesmos pontos encontramos a inteligência que maneja a sabedoria de cada um de nossos corpos internos. São 7 igrejas, ou 7 sabedorias, ou 7 consciências. As 7 igrejas existem no microcosmos homem, internamente a nós, e existem também no macrocosmos do universo. Primeiro temos que ter acesso às igrejas internas nossas. Elas estão empoeiradas, estão sujas, caindo aos pedaços, em desuso. Essas 7 igrejas em nossa medula espinhal resplandecem de felicidade com o fogo sagrado do Espírito Santo. São portas que não nos dão acesso às 7 catedrais gloriosas dos mundos superiores. As 7 igrejas pendem preciosas e divinas dentro do canal medular do famoso Nadi Shitra. Conforme as 7 igrejas se abrem, despertam então os chakras ou os plexos simpáticos. Então já vimos que nós temos 5 centros inferiores da máquina humana e 2 superiores. Em cada um desses centros corresponde então uma igreja. Os centros estão sobre a coluna, fisicamente, e essas igrejas estão também nesses locais, só que em outras dimensões. Essas igrejas, então, estão digamos assim. Esse é o canal Nadi Shitra. Dentro da coluna vertebral. Os cientistas podem cortar a nossa coluna, não vão encontrar jamais esse Nadi Shitra. Muito menos as igrejas. Porque as igrejas não são para profanos, são apenas para aqueles, só têm acesso a elas aqueles que trabalham sobre si mesmos. Agora vamos ver o que é um chakra. Chakra é um centro magnético que se encontra conectado através de uns nervos muito finos ao correspondente centro de sabedoria ou igreja. Então tem uns nervos
são nadis também. Nervos muito fininhos que conectam ao chakra. É conectado à igreja ao chakra. É de anotar que a localização destes não está no centro ou na igreja. Os chakras se encontram localizados externamente a nós e trabalham captando energia cósmica. Todos os seres humanos possuem estes chakras, porém na atualidade giram em forma invertida, contrária às agulhas do relógio, ou seja, no sentido anti-horário. E além disso, não se encontram desenvolvidos devidamente. Por isso, então, temos enfermidades, o nosso corpo físico não tem aquela saúde, aquela vitalidade como nos homens de outrora. A nossa raça vem diminuindo de tamanho. As raças antigas eram homens gigantes e a próxima raça, a sexta raça, será uma raça de anões, menor ainda do que a nossa. Então temos que voltar a fazer esses chakras girarem no sentido horário. Com a dança dos derviches a gente consegue fazer isso, mas é por pouco tempo. Para fazer esses chakras girarem no sentido horário permanentemente, é só criando os corpos superiores. Bom, os 7 chakras são chamados também de centros energéticos ou plexos simpáticos. A palavra sânscrita chakra significa roda ou disco. Os chakras são vórtices de energia redondos, vibratórios, rodas magnéticas. Todas as funções do corpo, nervosas, digestivas, circulatórias, respiratórias, genitais, etc., se acham sob o controle dos chakras e seus correspondentes plexos nervosos. Esses cordõezinhos. Plexo se chama a todo o enlace de nervos, artérias e veias. Os chakras estão situados no mesmo local que os plexos, ainda que em distintas dimensões. A energia cósmica é recebida e distribuída pelos chakras, que funcionam como acumuladores, realizando seu trabalho à semelhança de dínamos ou baterias. Eles permitem a passagem e a transformação da energia cósmica que absorvem em energia vital ou nervosa. Então, o centro instintivo, ele é o tetrasustentador de nossas energias, que são recebidas então pelos chakras. A energia recebida pelos chakras circula através de condutos ou canais denominados nadis, de distintos tamanhos que se dispersam por todas as partes à semelhança de nervos, veias e artérias. O número de nadis é de 72 mil, sendo que um deles é esse nadi Shitra. 72 mil nadis em nosso corpo, incrível, né? Bom, temos outros 3 condutos principais. Sushumna, que está também no interior da coluna vertebral, então já está mais por fora. Sushumna, então é um canal
que recebe o Nadshita. Por esse Sushumna sobe o fogo sagrado. Esse Sushumna, ele corre desde o cóccix até o alto da cabeça. Temos o Ida, que começa no testículo direito e termina na fossa nasal esquerda no homem e o contrário na mulher. Temos o Pingala, que começa no testículo esquerdo e termina na fossa nasal direita no homem e o contrário na mulher. Sushumna ascende desde o cóccix até o intersenho. Ida e Pingala ascende desde as glândulas sexuais, enroscando-se ao redor de Sushumna, como uma serpente. Então aqui vemos o famoso caduceu de Mercúrio. É também o desenho o escudo da medicina. Então a serpente Ida enrosca-se por um lado e Pingala por outro lado. E no centro está Sushumna, que é por onde sobe o fogo sagrado. Caduceu de Mercúrio, porque já vimos na conferência passada a fabricação dos mercúrios, o equilíbrio dos centros e a fabricação dos mercúrios, que vamos fabricando os mercúrios, misturando o enxofre com a energia, umas pitadas de sal, que na verdade são os 3 fatores, e vamos fabricando então os mercúrios. Eles vão mudando de cor, desde o branco, do negro, passa para o branco, para o amarelo e para o vermelho, que é o fogo sagrado. Então, por isso, caduceu de Mercúrio, que está relacionado com a energia, com os nossos mercúrios. Esse caduceu de Mercúrio, ele é o símbolo da iniciação. Os 7 chakras se encontram radicados no corpo astral. São os sentidos do corpo astral. E eles têm íntima relação com as 7 igrejas. Então, os centros que temos que equilibrar estão na coluna, no corpo físico. Os chakras estão sobre a coluna, fora de nós, mas são do corpo astral. Então, estão astralmente. E as igrejas, cada uma em sua devida dimensão. Cada uma das 7 igrejas, como centros de sabedoria, começam a desenvolver-se a partir da primeira montanha. E à medida que vamos eliminando nossos defeitos, que vamos descobrindo-os e compreendendo-os. As chispas liberadas aumentam a luz ou sabedoria da igreja a qual correspondem. Na segunda montanha, ou montanha da morte psicológica, quando os eus causa vão morrendo, as igrejas ficam resplandecentes, com toda a sua beleza e brilho. Quando o iniciado passa pelo processo da morte e da ressurreição, ficam então com todo o seu esplendor. A este processo se denomina apocalipse, ou seja, o fim do ego pelo fogo e pelo amor. As 7 consciências formam isso que se chama a consciência de nosso ser. As 7 sabedorias, porém ainda falta 1% restante, que nós vimos lá na conferência 49 de Fase A, que o mestre, o grande mestre, o Cristo,
serpente, então está desafortunadamente aguardando que a águia atraque. É 1% que falta. Esse 1% que é a consciência cósmica. Vamos ver agora, então, os chakras, aonde eles estão localizados. Temos o chakra coxígeo, que ele está entre as pernas, voltado para baixo. Chakra coxígeo, ele possui 4 pétalas. Simboliza a flor de lótus. Astralmente, esses chakras são vistos como flor de lótus. Então, o chakra coxígeo é uma flor de lótus de 4 pétalas. Esse chakra, então, ele está entre as pernas, fora de nós, voltado para baixo. Corresponde à igreja de Éfeso. Então, é o centro sexual, corresponde ao centro sexual. Mais acima, temos o chakra prostático, que corresponde à igreja de Esmirna. Esse chakra prostático, ele está para fora de nós, voltado para o lado esquerdo, para fora. Tanto no homem quanto na mulher, ambos possuem o chakra prostático voltado para o lado esquerdo, para fora. Então corresponde à igreja de Esmirna. É uma flor de lótus de 6 pétalas. Então ele está na coluna, dentro do osso sacro. A bacia, né? Chamamos vulgarmente de bacia. Mais acima temos o chakra umbilical, que corresponde ao centro emocional inferior e relacionado com a igreja de Pérgamo. Esse chakra umbilical está na nossa frente, voltado para fora, para a nossa frente. É como se fosse um cordão umbilical mesmo. Mais acima na coluna, temos o chakra cardíaco, na altura do coração, na altura do centro intelectual inferior. E também corresponde à igreja de Thyatira. É uma flor de lótus de 12 pétalas. Esse aqui que eu não falei é 10 pétalas, aqui 12 pétalas. Então também é voltado para a nossa frente, na altura do coração. Mais acima temos o chakra laríngeo, que é visto como uma flor de lótus de 16 pétalas. Está em nosso centro motor, corresponde à igreja de Sardes. Esse chakra também está voltado para a nossa frente, só que na altura da laringe, da garganta. Esses então são correspondentes aos centros inferiores, os 5 centros inferiores. O chakra frontal também está na nossa frente, na altura do entrecenho voltado para frente. É visto como uma flor de lótus de 2 pétalas. É chamado também o olho de Shiva, o terceiro olho. Corresponde ao centro emocional superior e corresponde à igreja de Filadélfia. E finalmente o chakra coronário,
que está por fora de nós, voltado para o céu, em cima da nossa cabeça, voltado para cima. Então, é uma flor de lótus de 1000 pétalas. Corresponde à igreja de Laodiceia. Ufa, essa é uma conferência bastante teórica. Temos que averiguar essas coisas dentro de nós para deixar de ser pura teoria. Agora vamos estudar os poderes, as faculdades. Então, centro sexual é o chakra coxígeo, uma flor de lótus de 4 pétalas. Quem desperta esse chakra adquire poder sobre o elemento terra. Pode governar gnomos e pigmeus. Pode provocar terremotos. É a igreja de Éfeso. Então, localizada no cóccix, o regente é Gabriel, que é também o regente do planeta Lua. Já vimos que igrejas são consciências. Então, a consciência que esta igreja de Éfeso maneja é a consciência do corpo físico. Condição para abrir esta igreja: paciência, muita paciência, trabalho sobre si mesmo. Qualquer etapa vai exigir trabalho sobre nós mesmos. Castidade, sempre vai ter que haver castidade e sofrimento. Esta é a primeira condição para abrir a igreja de Éfeso. Então, o iniciado vai passar por padecimentos, por dificuldades, por doença, para ver se é isso que realmente ele quer, e também porque as hierarquias estão observando este iniciado, como que ele se comporta, como que ele reage diante dos sofrimentos. Centro instintivo é o chakra prostático, 6 pétalas. Então, o iniciado ele tem a consciência da natureza de todos os seres, a razão de ser de cada ser. A localização é o osso sacro, né, na coluna, na bacia, como já falamos. O regente é Rafael, que também é o regente do planeta Mercúrio. A consciência que maneja é a do corpo vital. Então, esses dois corpos, o físico e o vital, são os corpos de 48 leis. O elemento que este iniciado começará a governar são as ondinas e as nereidas. Terá poder sobre a água. Poderá abrir as águas, como Moisés fez, para que as pessoas possam passar dentro. Condições para abrir esta igreja: tribulação, perturbações, né, de toda índole, pobreza. Essa iniciação, a do corpo vital, traz cárcere para os homens.
O, o nosso coordenador atual, quem ficou encarregado de difundir este conhecimento sobre nós mesmos, conhecimento de si mesmo, ele passou por este cárcere. Só que a forma como ele passou por este cárcere foi cárcere privado. Cárcere privado. Ou seja, ele ficou preso dentro de casa mesmo. Por algum motivo, às vezes injusto, mas ele tem que passar pelo presídio. O mestre Rabulu, o presídio dele dura 9 dias, este presídio. Ele ficou ilhado num lugar e só o que tinha naquele lugar era bananas para comer. 9 dias comendo bananas. E passando muito frio e não tinha como sair daquele lugar porque tipo uma enchente muito grande e ele ficou preso formou-se, né, uma ilha e ele ficou encarcerado naquele lugar. Bom, o terceiro centro emocional inferior corresponde então ao chakra umbilical, 10 pétalas. A faculdade que se ganha com este chakra é a telepatia, ou seja, a comunicação, né, através da distância. Comunicação telepática. A igreja de Pérgamo está na altura do umbigo. O regente deste chakra é Uriel, o mesmo que o do planeta Vênus. Corresponde ao corpo astral, que é regido por 24 leis. As condições para abrir esta igreja e desenvolver o corpo astral é temperança. Temperança no que faz, medir as coisas, saber medir seus atos, suas ações, fazer suas atitudes exatas que exigem o momento. Temperança no verbo também, naquilo que fala. Muitas vezes a gente troca verbo por substantivo, etc. Fazemos uma confusão e acabamos dando uma conotação diferente naquilo que queremos falar, gerando conflitos, gerando confusão, gerando inimizades. Temos que ter a virtude da fé, a fé que é investigação, que é consciência daquilo que estamos vendo, não é simples crença. Castidade, lealdade aos nossos seres internos, obediência ao nosso Pai. Se, por exemplo, a gente recebe nos mundos internos ensinamentos de livros fechados, não podemos divulgar jamais. Se divulgamos, isto é desobediência ao nosso Pai. Quem cria este corpo ou abre esta igreja consegue dominar o elemento fogo, consegue dominar as salamandras do fogo. Centro intelectual corresponde ao chakra cardíaco de 12 pétalas. A faculdade que se recebe é a intuição, ou seja, saber sem pensar, simplesmente intuir, saber sem pensar. Pode viajar a qualquer dimensão. É a igreja de Tjatira, né, na altura do coração. O chakra na altura do coração e a igreja
na coluna, na altura de nosso coração. O regente é o mesmo que o regente do planeta Sol, Micael. A consciência que maneja é a consciência do corpo mental, de 12 leis. As virtudes que precisamos é caridade, mais serviço, mais fé, mais paciência. Então, incessante, trabalhos incessantes, mais e mais fé, mais e mais caridade, mais e mais paciência, não criticar jamais, ver sem criticar. Então a gente vê as coisas e imediatamente estamos conceituando, estamos criticando, e isso é o que não podemos fazer para abrir esta igreja. E este iniciado terá domínio sobre o ar, sobre os elementais, os silfos e sílfides do ar. Centro motor, chácara cardíaco, chácara laríngeo, de 16 pétalas. A faculdade é o ouvido mágico. Escutar em outras dimensões também, não só fisicamente. Outra faculdade é o sintetismo conceitual. Então, tudo a gente conceitua, elaboramos conceito de todas as coisas. Então, a faculdade aqui é sintetismo conceitual. Para nós é meio subjetivo, a gente não consegue muito bem ainda entender o que é sintetismo conceitual. Experimentando, chegando a essas alturas, vamos saber perfeitamente o que é. Vamos ter fé, do que é sintetismo conceitual. Está na altura da laringe. O regente é o mesmo regente do planeta Marte, que é Samael, que é o venerável mestre Samael. O venerável mestre Samael é o regente do planeta Marte. A consciência que maneja é a consciência do corpo causal de 6 leis. A condição para abrir esta igreja é verificar a morte. Então conseguiremos verificar aquilo que estamos matando. Fazemos morte em marcha, mas não estamos vendo a morte. E aqui poderemos verificar a morte. Conscientemente. E vamos decapitar a Jezabel. A Jezabel vem a ser o intelecto a serviço do ego. O intelecto é bom, mas a serviço do ser, o intelectual superior. Então, decapitando a Jezabel, vamos ter compreensão e intuição que substituirão o raciocínio. Então, o pensamento, vamos deixar de pensar, e é a compreensão e a intuição que vem no lugar do pensamento. Aqui teremos domínio sobre o éter e sobre os elementos viventes do éter. O éter é como se fosse a junção dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. A junção desses 4 elementos é o éter. Centro emocional superior, é o frontal de 2 pétalas. A faculdade é a clarividência. Só mestres que estão no caminho direto possuem a autêntica clarividência. Antes disso, antes da maestria, é uma falsa clarividência e que nos leva a cometer graves erros terríveis.
Então, não podemos desenvolver agora a clarividência como em muitas escolas pseudo-esotéricas se fazem. Existe a vocalização de certa vogal, que é para desenvolver esta clarividência. O mestre Samael e o mestre Rabulu, ele descartou, ele nos orienta a não fazermos, porque poderemos desenvolver a falsa clarividência, a pseudo-clarividência, e começarmos a cometer graves erros, ver coisas e cometermos graves erros. A igreja de Filadélfia, então, está na altura da pituitária, na glândula pituitária, né, dentro do cérebro. O seu regente é Zacariel, que é o mesmo regente do planeta Júpiter. Corresponde ao corpo búdico. Então, a consciência que maneja é a do corpo búdico, de 6 leis. Então, exatidão, precisão, são as condições para abrir esta igreja. E o elemento que teremos domínio é sobre o Akasha. Akasha é um elemento lá da sexta e da sétima dimensões. Sem o Akasha não escutaríamos o som. Então, graças ao Akasha, podemos escutar. E, finalmente, o centro intelectual superior, que é o chakra coronário de 1000 pétalas, e a faculdade que abrimos é a polividência, ou seja, ver tudo simultaneamente e em todas as dimensões. Então, está na glândula pineal, o regente é Orifiel, que é o mesmo regente do planeta Saturno. A consciência que maneja é a do corpo átmico de 3 leis. A condição para abrir esta igreja é saber calar. E também o elemento que se domina é o Akasha. Aqui, então, saber calar, uma grande virtude. Então, por exemplo, as experiências que temos, se são de livros fechados, fica para nós. Se é de livros abertos, podemos ensinar.